Olá, estudantes do 7º ano. Neste vídeo vamos comentar um pouquinho sobre mito grego. Vamos aprofundar aí os nossos conhecimentos a respeito das características, dos elementos composicionais que constituem um texto narrativo para que nós possamos considerá-lo como sendo um mito. E também vamos ver algumas características das lendas, certo? Eu sou a professora Rosa Helena Bueno, parabenizo vocês por estarem aí, aprendendo um pouquinho, a respeito da nossa mitologia grega, a respeito da literatura brasileira, da linguística, da gramática, e das propostas que nós trazemos para vocês aqui, que permitem também a produção de textos escritos, isso faz com que vocês melhorem a proficiência na língua portuguesa escrita, sempre a gente propõe aí a elaboração de algum texto, de alguma redação, dentro do gênero discursivo específico o qual nós estamos trabalhando, Então, parabenizo por estarem aí e vamos dar continuidade. Vamos ver aqui quais são os nossos objetivos, que consistem em fazer a leitura e a interpretação de um mito grego. Vamos tentar compreender a diferença entre mito e lenda e planejar, como que a gente pode estar elaborando aí um texto que seja considerado desse gênero discursivo intitulado mito grego, ok? Então vamos aqui para a nossa pergunta engajadora. Você sabia que existem profissionais que ganham a vida contando histórias? Provavelmente já perceberam, Nós temos escritores, cineastas, radialistas, podcasters e etc, Temos os vloggers, Vloggers é uma palavra nova que tem surgido aí recentemente, que faz aí uma relação com os blogueiros, as blogueiras, que são as pessoas aí que estão geralmente com um número de seguidores bem expressivos, Não sei se vocês também já tiveram a oportunidade de conhecer os podcasters, que a gente tem ali a possibilidade, inclusive, de gravar em áudio algumas histórias que são contadas por esses podcasters e podemos escutar essas histórias quando estamos viajando, seja dentro de um ônibus, dentro de um carro, de um trem, enfim. Temos a possibilidade de ter ali o material auditivo para podermos ouvir essas histórias, Não só histórias, mas os podcasts também podem se referir a determinados conhecimentos, determinada área de conhecimento que é do nosso interesse, que a gente gostaria de saber um pouquinho mais, A gente salva ali no pendrive os podcasts e podemos ouvir em qualquer lugar que não precisa nem ter acesso à rede Wi-Fi, uma vez que está salvo no pendrive, ok? Então a gente tem aqui essa proposta de reflexão, que visa aí a sensibilizar vocês para no final dessa aula a propositura de uma produção textual, a produção de um texto que seja considerado aí um mito, A gente já vai ver aí essa proposta. Então vamos ler aqui o texto que a gente trouxe para analisar, cujo título é Ser herói dá trabalho, diz a lenda, ou melhor, o mito, que Hércules queria se tornar um deus e viver para sempre, como seu pai Zeus. Mas a deusa Hera decidiu dificultar as coisas para o nosso herói. Antes de ter o direito de morar no Monte Olimpo, onde viviam os imortais, teria de enfrentar grandes desafios. Só depois de passar em 12 provas, ele seria considerado um deus de verdade. A mando de Hera, o rei Euristeu de Argos ficou encarregado de dar ao nosso herói tarefas impossíveis que ninguém no mundo conseguiria realizar. Mas Hércules não se tornou o maior herói da mitologia greco-romana à toa. Um a um, ele foi vencendo os 12 desafios, que envolviam derrotar monstros e criaturas invencíveis, capturar animais lendários e viajar para lugares distantes em missões perigosas e praticamente impossíveis. Confira a lista dos 12 trabalhos de Hércules. Primeiro, derrotar o leão de Nemeia, cuja pele era invulnerável. Segundo, abater a hidra de Lerna, que tinha 9 cabeças que se regeneravam. Terceiro, capturar o javali de Erimanto. Quarto, prender a corça dos pés de bronze, o animal mais rápido do mundo. Quinto, derrotar as aves do lago Estínfalo, cujas penas eram afiadas como facas. Sexto, limpar os gigantescos estábulos do rei Álgias em um único dia. Sétimo, capturar o touro da ilha de Creta e trazê-lo a nado até o continente.
Oitavo, domar as éguas carnívoras de Diomedes. Nono, roubar o cinturão da rainha das Amazonas, as lendárias mulheres guerreiras. Décimo, capturar os bois de Geryon, um terrível gigante de 3 cabeças. 11º, encontrar as lendárias maçãs de ouro, que ficavam além do fim do mundo. 12º, capturar Cérbero, o cão de 3 cabeças, que guardava a entrada do reino dos mortos. Então vamos para a nossa primeira atividade, né? Agora a gente trouxe aqui um fragmento do texto que acabamos de ler, que diz assim: diz a lenda, ou melhor, o mito, que Hércules queria se tornar um deus e viver para sempre, como seu pai Zeus. Mas a deusa Hera decidiu dificultar as coisas para o nosso herói. Antes de ter o direito de morar no Monte Olimpo, onde viviam os imortais, teria de enfrentar grandes desafios. E a pergunta é, o que Hércules queria se tornar quando aceitou o desafio de Hera? E aí? Vocês têm uma boa memória? Como que está a memória de vocês? Um tempinho para vocês pensarem e responderem a essa questão.
E aí, pessoal, como ficou a resposta de vocês? Observem aqui, a nossa ficou assim. Hércules queria se tornar um deus e viver para sempre. Essa daí estava fácil, né, pessoal? Era uma questão interpretativa e a resposta estava no fragmento. Se vocês escreveram que ele queria ser imortal, também está no mesmo caminho, né? Porque as ideias vêm aí ao encontro, né, daquilo que a gente está propondo como sendo a resposta correta, digamos assim, né? Talvez a resposta mais apropriada para esse enunciado, ok? Então, vamos continuar. Você sabe a diferença entre lenda e mito? Vamos trabalhar um pouquinho isso. Lendas são narrativas locais transmitidas oralmente pelas pessoas com o objetivo de explicar acontecimentos, explicar fenômenos da natureza, a origem das coisas ou transmitir uma cultura. Para isso, há uma mistura de fatos reais com imaginários. As lendas vão sendo contadas ao longo do tempo e modificadas através da imaginação do povo. Né? Aquela história, quem conta um conto aumenta um ponto. Né? Então a gente tem aqui uma das definições aí para entendermos o que são, né, as lendas. Já os mitos são narrativas utilizadas pelos povos antigos para explicar fatos da realidade e fenômenos da natureza que não eram compreendidos por eles. Então, os mitos se utilizam de muita simbologia, personagens sobrenaturais, deuses e heróis. Um dos objetivos do mito é transmitir conhecimento e explicar fatos que a ciência ainda não havia explicado. Né? Então a gente trouxe aqui brevemente uma reflexão sobre lendas e mitos, né? Vejam que uma das características marcantes das lendas é que eram narrativas orais, ou seja, eram narrativas faladas, né? Utilizadas ali pela linguagem oral e passadas de gerações para gerações, né? Então as lendas também buscavam explicar os fenômenos da natureza, certo? E com o passar dessas lendas, né, de boca em boca, o que ia acontecendo? Algumas iam sendo modificadas. Já os mitos, eles têm ali como característica que diferencia das lendas, o fato de trazerem personagens sobrenaturais ali, né? A gente viu que os mitos, eles trazem deuses, heróis, né? Trazem muitos símbolos, né? E também servem para transmitir conhecimento e explicar alguns fatos dos mistérios da natureza, ok? Então vamos para a nossa segunda atividade, trouxemos aqui um fragmento que diz assim: mas Hércules não se tornou o maior herói da mitologia greco-romana à toa. No trecho acima, o ponto de exclamação aparece na voz do narrador. Qual efeito de sentido é reforçado pelo uso dessa pontuação? E aí, por que vocês acham que foi utilizado ali o ponto de exclamação? Então um tempinho para vocês tentarem aí acertar essa resposta.
Vamos ver, pessoal, então, como que ficou, por que será que foi utilizado esse ponto de exclamação? Então vejam, estamos na voz do narrador, né, quando diz, mas Hércules não se tornou o maior herói da mitologia greco-romana à toa, né, uma afirmação feita pelo narrador, e a pontuação que ele utilizou aqui foi a exclamação, porque ela reforça a admiração que o narrador expressou sobre o personagem Hércules, né? Então aqui fica nítido que o Hércules ele é admirado pelo narrador, ele tem essa admiração. E como que ele mostra isso? Ele coloca um ponto de exclamação, né? E também a forma como ele selecionou as palavras para se referir ao Hércules, né? Ele diz, mas Hércules não se tornou o maior herói da mitologia greco-romana à toa, ponto de exclamação, né? Não foi por acaso, né? E aí ele vai começar a contar ali, né, dos 12 desafios do Hércules, né, e os 12 desafios que ele venceu para se tornar aí um renomado, né, dentro da mitologia greco-romana, certo? Continuando então, vamos fazer uma reflexão aqui, convido vocês a continuar a leitura comigo. No texto Ser Herói dá Trabalho, Luiz Eduardo Rincon nos conta uma famosa e antiga história da mitologia grega, que é sobre um homem muito forte chamado Hércules. A mitologia é o conjunto de mitos de um povo. O mito é uma narrativa de caráter fantástico relacionada a um povo, que procura explicar a realidade, os fenômenos naturais, as origens do mundo e do ser humano por meio de deuses, semideuses e heróis. Você gostaria de saber contar histórias como o autor do texto que lemos? Né? Então agora uma pergunta para vocês refletirem. Né? Vocês com certeza já são familiarizados também com as histórias de Hércules. Né? Hoje vocês aprenderam um pouquinho das diferenças entre mito e lenda. Né? Então uma das características que eu gostaria de reforçar com vocês com relação aos mitos é que geralmente há a presença de deuses, semideuses e heróis. Né? Há uma tentativa de explicar ali os elementos da natureza, de explicar os mistérios, né, da existência humana por meio desses mitos, né? E aí sempre a presença desses deuses da mitologia greco-romana. Então agora a gente vai trazer aí uma proposta de produção textual para vocês, né? Eu não sei se vocês já conhecem a plataforma Redação Paraná, né? Que é uma plataforma digital que permite aos estudantes paranaenses utilizarem para a produção de textos. Vocês poderão logar na plataforma utilizando o @escola de vocês, né? E ali vocês vão ter acesso, tem tanto o portal do professor, quando o professor faz a sugestão de um texto e disponibiliza para todos os estudantes de determinada turma, e também nós temos o portal do aluno, que permite a vocês aprenderem ali por meio de vídeos animados, com slides, né, explicativos a respeito das características de textos de diversos gêneros. Então, se vocês pesquisarem, vocês vão ver que existem vídeos explicando as características das lendas, dos textos dissertativos, dos textos informativos e etc. Ok? Vale a pena conferir. Então, a nossa proposta de atividade vai ser essa, né? Observem aqui que, para vocês elaborarem a contação de um mito grego, são necessários a gente retomar aí algumas dicas, né? Então vejam, como na antiguidade, a proposta é contar o mito de forma oral. Porém, antes de começar a contação, você deve planejar como isso vai acontecer. Então vocês podem definir com o professor ou a professora, né, e a turma de vocês, se essa contação será gravada por meio de áudio ou se será ao vivo. Pesquise e escolha sobre qual mito grego deseja contar. E anote as informações e o passo a passo em seu caderno. Né? Então, para vocês prepararem a fala de vocês e terem a oportunidade de desenvolver a oralidade, é necessário fazer as anotações e treinar, certo? Então, veja, vocês podem utilizar o aplicativo Redação Paraná, né, para elaborar o planejamento do mito, acessando o link, né, que está aqui disponibilizado para vocês, certo? E tem aqui uma dica, né, vamos propor um passo a passo para vocês, tá? Então, vejam, contar uma história não é apenas fazer leitura dramatizada, por isso, use um estilo pessoal. Selecione trechos marcantes do mito que irá contar. Empregue diferentes recursos, como entonação e pausas. No planejamento, use a pontuação para essa marcação.
Anote em tópicos a sequência que a narração deverá seguir. Apresente o seu planejamento para o seu professor ou a sua professora e ensaie várias vezes, né? Essas são algumas dicas. E no final vocês têm que avaliar, né? Antes de finalizar o planejamento e começar a ensaiar, é importante revisar se o texto é um mito grego, se o planejamento respeita as normas gramaticais, o resumo da sequência dos fatos da história está coerente, se a pontuação vai auxiliar no momento da contação, certo? Então, nessa aula, a gente teve a oportunidade aí de verificar as diferenças entre mitos e lendas. Propusemos para vocês a elaboração de um mito, né, para ser contado por meio de uma atividade oral. Espero que vocês tenham gostado e até breve.